Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, mas como ele ficou um pouco grande, eu resolvi dividir em 3 partes. Espero que vocês gostem. Então vamos à primeira parte e não perca as partes seguintes que serão lançadas logo em seguida. Vamos ao vídeo então. Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e dando continuidade ao tema que iniciamos no vídeo anterior, em que estamos debatendo aí a questão da liberdade religiosa nos países denominados de países comunistas. Nós iremos aqui então agora debater de forma mais lenta, mais devagar, né, tentando interpretar ali as questões que nós levantamos. Então a primeira questão que a gente coloca aqui é a seguinte, e como eu tenho feito sempre, né, estamos com o monitor aqui ao lado e vamos debatendo então. Bom, podemos chamar isso de liberdade ou perseguição religiosa? Na verdade, isso que ocorre nos países denominados de comunistas é liberdade ou perseguição religiosa? Então vamos ver aqui como é que a gente pode resolver isso. Eu falei que a gente ia discutir a partir de um relatório que ocorre anualmente, né, pelo Departamento de Estado americano. Então eu vou ler aqui o que ele coloca aqui como liberdade religiosa, o que os americanos, o que os Estados Unidos entendem por liberdade religiosa e por que eles então fazem esse relatório. Eles dizem aqui, ó, que o objetivo é acompanhar a situação da liberdade religiosa em praticamente todos os países. Então ele tem uma lei aqui, que é a lei de liberdade, né? A lei de liberdade religiosa. Eu não vou citar aqui artigo, número e tal, para não ficar muito cansativo, mas aqui tem todas essas informações. E nessa lei ele diz o seguinte, a lei de liberdade, e fala aqui, ó: o direito à liberdade de religião fundamenta a própria origem e existência dos Estados Unidos. Então vejam como eles levam isso a sério. Muitos dos fundadores da nossa nação estabeleceram na lei como um direito fundamental e como um pilar da nossa nação, né? Então o direito à liberdade, né? E aqui ele está falando da liberdade de forma geral, mas também, né, na questão religiosa, colocando como um direito fundamental e que dá origem à própria identidade ali dos americanos. Então é provável que a preocupação norte-americana com a liberdade religiosa, como eu já tinha levantado no vídeo anterior, ela não seja apenas uma questão cultural, mas ela também uma forma de utilizar um instrumento político, né, para adotar medida contra países que julgam violar essa liberdade, né? Então ele continua aqui nessa lei, ele diz o seguinte, ó, de acordo então com essa lei, a lei de liberdade religiosa, que cria, né, esse relatório, né? Então esse relatório que eles fazem anualmente, ele é redigido exatamente porque existe uma lei de liberdade religiosa que dá fundamentação para esse relatório. E ele diz aqui, o objetivo deste relatório seria então produzir subsídio para assessorar o governo em sua estratégia de ação no que se refere aí à política externa. Então, mais uma vez aqui, está bem claro, explícito, aliás, eles não escondem isso, né? É muito interessante isso, porque a própria lei não esconde isso, ele deixa claro que o objetivo desse relatório é subsidiar o governo americano
exatamente para servir como instrumento, né, para orientar a sua política externa em relação a alguns países, né? Então, produzir subsídio para assessorar. Então, e ele diz o seguinte aqui, que na era atual, o papel da religião na arena política afeta não apenas as eleições e as políticas internas, mas também as relações internacionais e as estratégias globais, né? Aliás, isso que eu acabei de ler agora não é da lei, quer dizer, não é a lei que está dizendo isso aqui, é uma citação de um autor, né? Constatando o que eu também já estou falando aqui, que essa ideia de discutir, de pensar, de controlar, né, de acompanhar de perto a liberdade religiosa, ela é uma questão não só religiosa, mas uma questão política, né? Não é uma questão somente preocupado com a prática religiosa, mas também como que isso interfere nas eleições e nas relações internacionais. Então veja como esse assunto tem um poder, né, muito forte, né, para os americanos. E a gente está vendo isso, inclusive, agora com o próprio governo atual americano. Não sei quantos acompanharam, mas o presidente Trump, por exemplo, ele ameaçou interferir, se eu não me engano, na Nigéria, porque ele estava sob a acusação de que a Nigéria estava perseguindo, né, comunidades cristãs. Então, como os cristãos não estavam tendo ali os seus direitos garantidos como cristão, então o presidente Trump ele ameaçou, né, interferir para proteger os cristãos em sua liberdade. Então veja como isso é forte para o Estado americano. E como disse aqui o texto, isso não é uma questão apenas de preocupação religiosa, mas passa a ser uma preocupação eleitoral, política e de relações internacionais, né? Então, como eu falei, na nossa análise, nós vamos tomar como exemplo aí, né, 4 países considerados comunistas. Nós vamos levar em consideração aqui a China, a Rússia, a Coreia do Norte e Cuba, né? E por que esses 4 países, né? Existem outros? Existem, mas a gente está escolhendo esses aqui pelo fato de serem os mais populosos e também porque são os mais citados quando se fala em comunismo, né? Principalmente no mundo cristão ou mesmo no imaginário popular. Se você perguntar para as pessoas se eles conhecem algum país comunista, eles não vão falar Vietnã, geralmente eles falam Cuba, né? China, Rússia, Coreia do Norte. Então por isso que a gente colocou a nossa preocupação também em analisar esses países, como eu falei, porque eles são também os mais populosos entre os países considerados comunistas. Então, em geral, como eu disse, a maioria da população, né, utiliza o conceito, né, de forma ampla, sem se preocupar com a definição acadêmica de comunismo. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas em entender o que cientificamente, sociologicamente, politicamente, conceitualmente, o que significa comunismo, né? Eles apenas repetem. As pessoas dizem que esses países são comunistas e a propaganda é grande em cima desses países, então as pessoas repetem que esses países são comunistas. Mas mais na frente a gente vai ver que esses países que se denominam comunistas, eles economicamente até nem são mais considerados comunistas. Então,
nesse sentido, é possível que apenas as pessoas empreguem a palavra comunista para se referirem a países que herdaram a tradição histórica e a teoria marxista, né? Assim como também uma concepção de Estado aí antagônica ao capitalismo. Então, em geral, é assim que as pessoas utilizam a expressão comunista para se referir a esses países, né? Então na mentalidade das pessoas, né, provavelmente quando se fala em países comunistas, eles devem estar pensando nessas questões que eu coloquei aqui. Então, o comunismo, na perspectiva marxista, pode ser compreendido como um movimento de organização do proletariado. Eu vou dar aqui rapidamente uma definição de comunismo, né, que ficou marcado aí na história, mas claro, a nossa intenção aqui não é discutir sobre comunismo, tá? Mas eu vou dar uma definição aqui apenas para contextualizar, né? Então, o comunismo, ele ficou compreendido como um movimento de organização do proletariado, ou como organização do trabalhador, né? Que tinha como objetivo construir uma sociedade e que pudesse ser abolida ali a propriedade privada dos meios de produção, né? E que também pudesse ser abolida as diferenças de classes sociais e talvez até o próprio Estado, né? Essa era a ideia. Então, organizar o proletariado, acabar com as diferenças sociais ou as diferenças das classes sociais e, quem sabe, até também extinguir o próprio Estado. Então, nesse sentido, representa aí um movimento histórico, né, que conduziu, que conduz ainda hoje o proletariado, né, ao poder. Então, a ideia era que houvesse uma inversão, né? O proletariado assumiria o poder e organizaria e gerenciaria, administraria o país, administraria o Estado, né? E promoveria então a superação das contradições, né, que se entende que são inerentes ao próprio capitalismo. Então, assim, o comunismo seria o resultado histórico da própria contradição do capitalismo. Quer dizer, o comunismo só existiria exatamente porque existe o capitalismo. Então, uma vez que o comunismo se origina das lutas de classes entre o proletário, né, a classe proletária, e os burgueses. Então, só existe classe proletária e classe dos burgueses no sistema capitalista. E o comunismo, então, seria uma forma de você acabar com essa divisão. Por isso que a gente está dizendo aqui que o comunismo é, na verdade, um resultado do próprio capitalismo. Desta forma, busca-se a formação de uma sociedade em que as relações de produção de trabalho, né, sejam mais humanizadas, igualitárias, uma vez que os meios de produção seriam administrados e controlados pelos próprios trabalhadores. Bom, por que eu estou trazendo essa definição, essas informações aqui? Porque historicamente, pelo menos lá no início, quando se fala de teoria marxista, era isso que se pensava a respeito do que era ser ou do que era a ideia de comunista ou comunismo. E aí fica então a pergunta: será que isso ainda está valendo para os dias atuais? Bem, pessoal, como eu já falei, a minha intenção aqui não é discutir o conceito de comunismo. Eu vou falar aqui sobre o conceito de comunismo porque, como nós estamos falando sobre
a religião nos países comunistas, é necessário que a gente tenha um conhecimento mínimo assim do conceito de comunismo, mas essa não será a nossa tônica. Mas como a gente vinha falando, esse conceito que eu acabei de mencionar agora, evidentemente que esse conceito ele serviu para um tempo, né, que eu poderia dizer assim, no início, né, do movimento comunista. Só que a gente entende que nos dias atuais, né, os países considerados comunistas hoje, eles não reproduzem mais exatamente ou literalmente o conceito marxista, mas ainda mantém uma estrutura fundamentada nessa teoria marxista. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês num tópico que eu coloquei aqui na minha tela. Se a gente pega a China e Cuba, né, nas suas constituições, esses países ainda fazem menção ao Partido Comunista e se apresentam, né, como estados socialistas, e eles afirmam que o marxismo-leninismo é a teoria que orienta a prática do partido. Então aqui eu estou chamando a atenção especificamente para esses dois países que ainda faz menção nas suas constituições a questão do comunismo. Agora, se a gente pegar a Coreia do Norte, ela denomina a sua constituição de Constituição Socialista, e também se identifica como Estado socialista, né? Interessante isso. E a Constituição Russa, né, que foi aprovada em 1993, então, portanto, logo depois ali da queda do muro, né, de Berlim, que houve também uma mudança muito grande, né, na antiga União Soviética, e em seguida, em 1993, você teve então uma aprovação de uma nova Constituição. Então a Constituição Russa de 93, né, após essa dissolução da União Soviética, ela não faz menção a nenhuma das três palavras. Nem comunismo, né, nem socialismo, nem marxismo aparece na Constituição Russa. Isso é muito importante, porque em geral, quando a gente fala sobre comunismo, as pessoas logo lembram da Rússia, né? Logo lembram, eu diria, muito mais da Rússia do que da China, se bem que atualmente, por questões políticas, as pessoas estão lembrando muito mais da China do que da Rússia, né? Então, como já mencionado, esses países ainda continuam, de alguma forma, sendo orientados, né, politicamente, filosoficamente e economicamente por uma teoria marxista, né? Claro, essa teoria é reelaborada, né, repensada para o contexto atual. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no início do século XX ou mesmo no século XIX, né? Muito bem, pessoal, então nós vamos ficando por aqui nessa parte. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.